A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe esse dia de sábado na tua vida, abençoe tua família, tua casa. Deus abençoe tudo que você for fazer nesse dia. Se você for viajar para algum canto nesse final de semana, que Deus abençoe sua viagem. Abençoe seus caminhos de ida e de volta. Quando você voltar para casa, que Deus venha também te trazer na presença dele, te protegendo e te livrando, amém? Eu quero compartilhar uma palavra nessa manhã aqui com você que está no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 14 ao 16, eu vou ler aqui. Escute com atenção, lê, fica até o fim da palavra e fica até o fim do vídeo, porque no final eu vou estar orando pela tua vida e pela tua família, amém? Deus, irmão, Ele quer te abençoar, Ele quer honrar você, Ele quer te dar as coisas que você necessita, mas Ele quer que você ande nos caminhos dEle sem vacilar, tá entendendo? Sem tropeçar, porque Ele é quem te guarda, Ele é quem te livra de tudo quanto é violência desse mundo, de tudo quanto é falcatrua do inimigo que se levanta, da calúnia, das pessoas invejosas, dos olhos grandes, até mesmo das bruxarias que é feita, tá entendendo? As ocultas, escondidas, que você não vê, os livramentos que Deus te dá, mas Deus te dá muito livramento aí nesse lugar que você mora, nessa rua que você mora, nesse caminho que você anda para ir trabalhar todo dia de manhã cedo, chegar de noite em casa. Deus está contigo, Deus nunca vai te abandonar não, tá entendendo? Porque Ele ama aqueles que servem a Ele, Ele ama aqueles que clamam a Ele, que invocam a Ele, que buscam o nome dEle todos os dias nessa terra, tá entendendo? Ele está sempre pronto para abençoar, para guardar e te livrar. E você, irmão, que está querendo fazer uma coisa, não dá certo, tem pessoas que só chegam para amaldiçoar o que é teu, fica tranquilo que Deus vai te dar a vitória nisso aí que você quer fazer. Não ligue para essas conversas que as pessoas vêm te falar, não, porque o inimigo, irmão, você tem que dar ouvido à voz de Deus, não é a voz do inimigo, não. Porque a voz do inimigo é dizer que não vai dar certo, é dizer que vai matar, é dizer que vai destruir. A voz do inimigo é essa, mas a voz de Deus ele fala para você, aquietar e saber que eu sou Deus, te aquieta que eu vou te dar a vitória. Eu vou fazer o que você está me pedindo, mas fica em paz, fica tranquilo, e quando você nem bem esperar, eu estou chegando com a providência na tua mão. Deus fala a palavra dele, fala na palavra dele, está entendendo, para você ficar seguro daquilo que você quer de Deus. Então Deus nunca vai te enganar, Deus nunca vai, está entendendo, te deixar à mercê dessas pessoas que ficam te escarnecendo de você, falando mal de você pelas costas. Pode deixar falar, irmão, não liga para isso não. Ora pelo ser humano que precisa de oração, tá entendendo? E expulsa o inimigo, tá entendendo, da vida dele, porque a luta da gente não é contra a carne, nem é contra o sangue. A gente sempre fala isso aqui no canal, a gente sempre está falando isso aqui, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas de corpo físico, mas é contra potestade maligna, seres espirituais da maldade que se encontram nas regiões celestiais voando. Então, nossa luta todo dia é contra essas coisas, amém, irmão? Aí diz assim, ó, no capítulo 6, do versículo 2, diz assim, ó, não, no versículo 14 ao 16, diz assim, ó, ele enviou cavalos, carro e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e cercaram a cidade, tá entendendo? O rei da Síria, naquele tempo, né, Eliseu, aqui em cima mais, que eu não vou ler tudo, porque senão fica grande o vídeo. A palavra de Deus diz que Eliseu, o rei da Síria, planejava pegar o rei de Israel, disse, o rei de Israel vai passar em tal lugar hoje, eu vou acampar meu exército lá para quando ele passar, a gente surpreender ele. Só que de noite Deus revelava para Eliseu os planos de Satanás contra a vida do rei de Israel, porque aquilo era o diabo, tá entendendo, irmão? Planejando contra a vida do rei, para destruir o rei, para matar o rei. Mas ele não sabia que dentro da cidade tinha um profeta de Deus, um homem que estava pelas madrugadas de joelho orando, buscando a presença de Deus, buscando a sabedoria de Deus para poder Deus revelar para ele aquilo que ia acontecer no meio do povo, até mesmo guerra que viesse, tá entendendo? Para eles poderem se prevenir e se preparar. Então Deus revelava para Eliseu tudo que ia acontecer. E Eliseu falava para o rei de Israel, não passa em tal lugar agora não, que o Sírio está acampando lá para pegar você lá. E ele não ia. Isso não aconteceu uma, nem duas vezes, nem três vezes. Então o rei da Síria se perturbou e disse assim, eu quero saber de nós aqui, quem é o traidor que está no nosso meio aqui, que está avisando para o povo lá da cidade de Israel, lá que ao rei que eu vou acampar em tal lugar, porque ele nunca passa lá na hora que eu acampo lá, ele nunca vai por lá. Quem é o traidor que está aqui? Aí um soldado se levantou do meio e disse, não, meu senhor, não é nenhum traidor não,
É que lá na cidade dele, eles têm um profeta Eliseu, tá entendendo? Que mostra para ele tudo que o Senhor fala aqui na sua casa, no seu reino, no palácio, tudo que você planeja aqui no meio dos seus conselheiros, do seu povo, o profeta revela para ele lá, fala para ele não passar lá naquele lugar, fala para ele não ir. Então o rei se perturbou contra Eliseu agora a guerra virou contra Eliseu. Então vamos lá, vamos pegar ele, vamos matar ele, tá entendendo? Para ele tirar ele de lá, para a gente poder ter êxito nas nossas guerras contra o rei de Israel. Só que as pessoas pensam que é só dizer assim, eu vou contra o homem de Deus, tá entendendo? E vou vencer, vou pegá-lo, vou matá-lo. Não é assim não, irmão. Ele tem a proteção de Deus, Eliseu tem a proteção de Deus. Por isso que eu estou te falando que hoje você tem a proteção de Deus na tua vida. Tá entendendo? Você tem o Espírito Santo, que é o profeta na nossa vida hoje, que está na nossa vida, e ainda tem o anjo de Deus ao teu redor, que Deus acampa o anjo dele ao redor daqueles que temem a ele, tá entendendo? Então você tem essa proteção de Deus, essa proteção divina na tua vida todos os dias. Então naquele tempo lá, o profeta Eliseu era o anjo que Deus tinha ali, era o homem que Deus tinha ali, que revelava para ele o que o inimigo estava planejando contra o rei de Israel, e mandava falar para o rei não fazer caminhada para aquele lugar que ele ia fazer ali, porque o mal estava esperando ele ali e ele nunca caiu na mão do inimigo. E hoje também Deus te livra das astutas, ciladas do inimigo, das armações do Satanás, dos planejamentos, dos mandatos de Satanás que as pessoas planejam contra a tua vida enquanto tu está dormindo, enquanto tu está aí descansando o teu corpo ali. Deus tá vendo tudo que o inimigo está planejando e no outro dia ele revela tudo para você, tá entendendo? E você só faz o que ele te manda, você só vai aonde ele te manda, você só vai no caminho que Deus te direciona a você ir, e você não faz coisa sem a direção de Deus, porque você pede opinião para Deus, você se consulta com Deus para tomar qualquer atitude na tua vida, porque hoje você não é só mais, você tem sua mulher, tem seus filhos, e você não pode tomar atitude errada para não prejudicar eles também. Então a gente tem que pedir a Deus essa sabedoria. Aí diz assim, ó, tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade, com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus, ai meu senhor, que faremos, tá entendendo? Então o servo de Eliseu, tá entendendo? Naquela época, tá entendendo? Eu creio que era Geazi, o servo de Eliseu naquela época, eu creio que era o Geazi. Ele se espantou quando viu aquele exército arrodeando a cidade ali para pegar Eliseu, para pegar ele, está entendendo? Porque o rei da Síria veio com aquele intuito, só de pegar Eliseu. Só que essa palavra vai muito adiante, está entendendo, irmão? Mas eu vou resumir aqui para que você entenda que Deus é contigo. Toma atitude na presença de Deus, bota na presença de Deus, pede opinião para Deus, que Deus vai sempre te dar vitória naquilo que você for fazer. Pode ser uma oficina que você quer abrir, mecânica, pode ser uma oficina de serralharia. Você, mulher, quer abrir um salão de beleza, quer abrir qualquer comércio para você, Deus vai te dar vitória nisso que você vai fazer. Por quê? Porque você está pedindo direção para Ele. E hoje você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida para te direcionar. Tem os homens de Deus, os servos de Deus, os profetas de Deus, profetizando a palavra todo dia para você entender o que é que Deus quer que você faça, tá entendendo? Então você não pode se ficar perturbada, você não pode ficar desesperada com o que está acontecendo ao teu redor, não. Porque o propósito do inimigo é esse, é apavorar você para você se desesperar e tomar atitude errada, mas você não pode fazer isso. Então o servo de Eliseu se desesperou. Já ficou, tá entendendo, temeroso porque viu aquele grande exército ao redor dele. Mas Eliseu disse assim para ele, ó, ele respondeu, não temas, porque há mais conosco do que com eles, está entendendo, irmão? Eliseu confortou o coração de Geazi e disse, não tema não, meu filho, porque há mais conosco do que com ele. Não sabia ele o exército de Deus que estava ali ao redor daquele outro exército, está entendendo? Para destruir aqueles homens da Síria ali, para não deixar fazer a maldade que eles queriam fazer com Eliseu. Mas não precisou nem de guerra, só precisou de uma atitude do homem de Deus, está entendendo? Que ele fez com os soldados que entraram na cidade, que eu não vou entrar nesse assunto, senão o vídeo vai se expandir. Mas a gente sabe o que foi que aconteceu, e Deus deu livramento para o seu povo, Deus deu livramento, está entendendo, para o seu povo naquele dia, e hoje ele é o mesmo que estava na vida de Eliseu lá, ele está na minha vida hoje aqui, está na tua vida aí, para te dar vitória, para te dar livramento,
te guardar e te proteger, por onde você andar, por onde você for. Qualquer coisa que você for fazer, Deus está com a mão em cima para te abençoar, porque você teme a Deus, você respeita a palavra de Deus, você respeita os homens de Deus, respeita os servos de Deus, as servas de Deus, e Deus é contigo, amém? Então diz assim, ó, Eliseu orou e disse, ó Senhor, peço-te que o faça enxergar, Senhor. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Você está vendo aqui, meu irmão, que o servo não estava enxergando o que estava acontecendo. Às vezes as pessoas que estão ao teu redor, irmão, não entendem as coisas espirituais, não tem visão espiritual do que está ao teu redor, do que está te protegendo eles ali, guardando eles de tanta maldade, tanta violência, tanta coisa, tá entendendo? E eles não conseguem enxergar, e eles se desesperam, eles querem falar a palavra de fraqueza, mas você sabe que você está guardado com o anjo de Deus ao teu redor, que o Espírito Santo é na tua vida, que Deus está te guardando e te livrando por onde quer que tu anda, porque Deus nunca vai te entregar na mão do inimigo, tá entendendo? Então Geazi não tinha visto o exército que tinha ao redor deles ali, tá entendendo? Mas Eliseu já estava enxergando. Quando ele falou para Eliseu que a cidade estava rodeada pelo exército, Eliseu se descansou, porque ele sabia que Deus era com ele. O homem tem que saber que Deus é na vida dele, irmão. Ele tem que ter certeza que o Deus que a gente serve, a pátria que a gente serve celestial aqui na terra, tá entendendo? O reino de Deus, ele está dentro de nós. O reino de Deus está na nossa vida. E a gente tem que ter certeza disso, porque se não for assim, irmão, não adianta ficar aqui todo dia brá, e falando besteira aqui nesse canal do YouTube, não. Eu tenho que falar a palavra de Deus, tenho que falar o que Deus vai fazer na tua vida, e ele vai realizar, porque ele é o mesmo que está na vida de Eliseu, e hoje está comigo aqui, está com você aí também, e está no meio do povo dele. Então não tema, tá entendendo? O que está acontecendo, o que estão dizendo, o que estão falando, o que disseram que vai fazer. Confia em Deus, anda, marcha, tá entendendo? Uma vez Moisés estava clamando a Deus na beira do mar. Deus disse a Moisés, por que está clamando a mim, Moisés? Diz esse povo que marcha, tá entendendo? Você tem que marchar, tem que confiar em Deus, porque Deus é na tua vida. Deus não te tirou desse mundo de treva aí para te destruir na mão dele, não. Deus te tirou para te usar na mão dele, para fazer de você um vaso, fazer de você uma pessoa para pregar o evangelho dele para outras pessoas. Aonde você chegar, você falar do nome de Jesus, ser usado por Deus, ser um vaso de honra preparado para toda boa obra de Deus na terra, tá entendendo, irmão? Deus tem um propósito na tua vida e ele vai cumprir o que ele te prometeu. Porque ele nunca vai te deixar confundido e nem envergonhado diante dessa situação que está acontecendo. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor, dizendo, feres de cegueira, esta gente, peço-te, e o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Glória a Deus. Está entendendo, irmão? Então você está vendo aqui que quando os sírios vinham se aproximando para atacar Elias, ele orou a Deus e disse, Senhor, feres esses homens com cegueira, Senhor, para que ele nem me enxergue. Você sabia que Deus cega os olhos dos teus inimigos aí no mundo, no teu trabalho, aonde tu vai, onde tu bota o pé, Deus cega os olhos até daqueles que estão com maldade com você para não te enxergar. E se enxergar, vão temer, vão cair por terra, porque o inimigo vai fugir da vida dele, e ele não vai fazer a maldade que ele planejou para fazer com você, porque Deus não vai deixar. Deus não vai executar isso não na tua vida não, porque você é homem de Deus, é mulher de Deus, é serva de Deus. Confia no Senhor que Deus está trabalhando no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio dos teus. Então que Deus te abençoe nessa manhã, recebe essa palavra e seja abençoado por ela nesse dia de sábado. Tenha um final de semana abençoado com a sua família, com seus parentes, tá entendendo? E peça para que Deus já prepare uma boa semana na paz do Senhor Jesus para a tua vida. Eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse irmão, meu Pai, que parou para escutar essa palavra. Que o Senhor venha abençoar essa pessoa, Pai. Abençoar e livrar de tudo quanto for armadilha, emboscada, planejamento do inimigo contra a vida dela, da família dela, Pai, dos irmãos dela, do marido, dos filhos. Toma na tua mão essa pessoa, Pai. Liberta aquele que está doente numa cama de hospital, meu Deus. Livra ele daquela enfermidade. Cura, meu Deus, a doença mais maligna que for, Pai, que seja um câncer, que seja uma doença que o médico já desenganou, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, visita essa pessoa nessa manhã, meu Pai.
que está escutando esse vídeo, que tem parente no hospital internado, Pai, que tem parente em casa enfermo, que o Senhor venha fazer o milagre, meu Deus, o milagre da cura divina na vida dessas pessoas, Pai. Estende tua mão dentro da casa dessa mulher, desse homem e dá a vitória. É o que eu te peço nessa manhã, Pai, pela vida dos comerciantes, pela vida dos empresários, por todos, meu Deus, aqueles que estão inscritos nesse canal, meu Pai, e todo dia escuta a tua palavra comigo aqui nesse canal, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e tenha um bom final de semana na paz do Senhor Jesus. Amém?